Olá, Tiagão. Fala, tudo bem? Tudo bom e você? Peraí, deixa eu pôr o vídeo aqui. Olá, boa tarde. Olá, Esteves, como vai? Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo jóia. Vou aparecer aqui, né? Aí, muito bem. E o Esteves, hoje a gente fez uma live aí com o nosso consultor de finanças para uma empresa, viu? Caramba, eu Falando tenho um sobre orgulho desse menino, hein? 13º. Minha única... Falou sobre 13º hoje, viu? Cara, o que fazer com o 13º? esse menino tem futuro, viu? Boa tarde, Esteves. Fala, Léo. Boa tarde. Só que lá eu não fiz a piada, né? Eu não fiz a piada do 13º, que eu não lembrava qual que é a posição do Corinthians. Ah, meu Deus do céu. Quem tá feliz é o Thiago, que é São Paulino, né, Thiago? Palmeirense. Ah, Tô feliz também. Abel Pereira deu um jeito no time lá. Mas ontem Você não deu uma conseguiu preguiça ganhar em todo mundo, hein? foi. Ah, mas acho não que consegui. jogo de Libertadores é assim mesmo. Viu o Flamengo lá que aconteceu com eles lá, né? É difícil, né? Faz parte. É verdade. Não, o resultado foi bom, fora de casa. Um golzinho fora de casa, tá bom. Você viu que teve uma bola Eu que não o consegui Rony ganhar do caiu no pé. Santos, pô. Aquele timinho ruim. Santos joga hoje, né? Acho que joga Santos hoje e com o Grêmio, Grêmio. né? Hoje, o Santos... Vamos reformular a frase, Léo. O Santos perde hoje. Né? Eu sou santista, mas tá difícil. Você fez alguma promessa, alguma coisa Por quê? para ser santista? Não, meu pai é pelezista, né, Esteves? Nossa, meu pai, meu sogro, meu irmão são santistas. E eu saí a minha mãe, que é palmeirense. Então, cara, quando tem jogo, Levou sorte. eu rezo para dar 0-0, 1-1, 10-10. Mas nenhum dos dois pode ganhar, porque senão Já viu, dá né? zebra. A família do meu pai também inteirinha santista. Só meu pai que virou palmeirense e eu não tive como, né? Moro do lado do Palmeiras, joguei no Palmeiras. E aí sofro agora com o Palmeiras, né? Tô vendo que já tem bastante gente aqui, né? Vamos aguardar uns minutinhos, Grace, que eu acho que vai entrar mais um pessoal. Tá legal, Grace. Mas viu, Esteves, eu não sei se você chegou a ver a live que a gente fez a respeito aí do meu irmão. Acho que foi em julho ou agosto, não me lembro. Não me lembro bem. Eu não tive a oportunidade de ver, não. Mas meu irmão é palmeirense, né? Sim. E aí, meu irmão é palmeirense, o meu sócio é palmeirense, eu tive que ir num jogo do Palmeiras com os dois e tive que vestir a camisa do Palmeiras. E eu gosto do Palmeiras, o Palmeiras é o segundo time de coração. E eu levei sorte, viu? Esse jogo Ganhamos nesse jogo? Não, foi 3-0 pro Palmeiras. Barcos. O Léo ficou até sem voz de tantas vezes que ele gritou gol lá no dia. Né? Estreia do Cara, Barcos. eu tenho um amigo aqui de longuíssima data e ele é ponte pretano. Não sei, eu achava que não tinha torcedor da Ponte Preta. Tinha, assim, torcedor do São Paulo e Ponte Preta, né? Corinthians e Ponte Preta. Mas só Ponte Preta nunca ouvi falar. E aí ele quer porque quer ir num jogo da Ponte Preta. A sorte que, esse período pandêmico aqui não tem ninguém no estádio, né? Mas
O dia que for para lá tem que fazer isso também, tem que vestir a camisa da Ponte Preta e decorar o hino. Aí é difícil, hein? Porque o cara, a hora que você está entrando, ele fala, canta um trecho aí. Estrofe 3. Se você não Ixi. cantar, você já sai, de ambulância. Nossa. Dizem que a rivalidade entre os bugrinos e o pessoal lá da Ponte Preta é que nem Grêmio e Inter, Corinthians e Palmeiras. O negócio é tenso. Bom, eu não sei se a Elianete, como ela está sendo, acho que eu não sei se ela é a pessoa responsável aí pela CIPA em relação a essa palestra. Eli ou Patrícia, Ellen, quem puder nos dar o ok aqui, ou o Thiago, a Grace, a gente inicia assim que vocês quiserem. Eu acho que já se passaram 2 minutos. Vamos começar, para não atrasar muito também, pode ser? Perfeito. Claro, claro. Tiagão, então a gente inicia com a sua pequena apresentação, que você já se apresentou lá no Novembro Azul, mas acho que é legal você falar um pouquinho mais sobre você, ou novamente sobre você, porque talvez tenham pessoas que não tenham assistido àquela palestra. Então, rapidamente, você puder fazer uma leve introdução da sua formação e aí iniciar aí, que a gente está no Dezembro Vermelho, né? Que é relacionado à conscientização em relação ao HIV e AIDS e DSTs, mas enfim, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado aí a todos que estão aí acompanhando. Como o Lara falou, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu estive com vocês no Novembro Azul, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a questão aí do câncer de próstata e tudo mais, e principalmente a prevenção no todo, né? Não só do câncer de próstata, mas em relação à saúde do homem, né? Que é muito importante. Como o Leonardo comentou, nós estamos agora no Dezembro Vermelho, né? E é muito importante a gente falar desse assunto. E aí, eu já até esqueci, eu ia começar do assunto, né? Eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Tiago, né? Sou enfermeiro de formação, tenho mais de 10 anos de experiência aí com saúde corporativa. Trabalhei em diversas operadoras de saúde, corretoras também de seguros, mas voltada para o benefício saúde, né? Saúde odonto, sempre na área de gestão de saúde populacional, promoção de saúde, né? Tenho especialização em promoção de saúde pela USP e é um prazer, então, como eu falei, estar com vocês e falar desse tema que é muito importante, apesar de ser algo que numa CIPAT, etc., talvez até tecla batida, todo ano se fala, nós falamos de HIV, AIDS há muitos anos, mas que infelizmente eu vou trazer para vocês alguns números, algumas coisas que são preocupantes, que é um relaxamento que a gente percebe da população como um todo em relação a esse tema, e que é parecido, mas não nas suas devidas proporções, obviamente, né, com o que a gente está vendo agora acontecer mesmo com uma infecção aguda, aí no caso de Covid, né? Então a gente percebe que por uma questão de relaxamentos, né, de que uma sensação de que está tudo bem, né, o comportamento de prevenção, o comportamento de segurança, ele vai caindo, né? Ele vai diminuindo. E aí você tem um aumento aí de novos casos, etc. Né? Então, com o HIV foi bem semelhante, tá? Primeiro eu vou dar um overview sobre o Dezembro Vermelho. Tá? O Dezembro Vermelho ele não é algo muito antigo, né? Uma campanha de certa forma recente no nosso país. O tema não, o tema é bem antigo, mas a campanha no formato de Dezembro Vermelho, né? E com o governo federal, o Ministério da Saúde articulando, né, entre todas as suas esferas estaduais, municipais,
isso é algo novo desde 2017, tá? Então, desde 2017 foi sancionada uma lei federal onde se instituía o Dezembro Vermelho, né, como um mês de campanha obrigatória, né, do governo para conscientização da infecção, principalmente do HIV e de outras ISTs, que agora a gente não se fala mais, né, o termo DST, pelo sentido, não tem nada a ver de politicamente correto nem nada, mas pelo sentido de que nem toda infecção sexualmente transmissível ela vira uma doença sexualmente transmissível, né? Então, às vezes, muitas pessoas possuem as infecções, não são sintomáticas, não possuem a manifestação da doença, mas são portadoras e transmitem, né? Então, mudou-se a nomenclatura apenas por essa razão, tá? Uma razão técnica, tá? Então, hoje a campanha Dezembro Vermelho ela é focada especialmente para a infecção do HIV e de outras ISTs, né? Como gonorreia, sífilis, né? E outras mais que podem ser transmitidas por vias sexuais, tá? Mas não só sexuais, né? Tem outras formas da gente transmitir exatamente igual do HIV. Mas focando, então, em cima do HIV, né? Por que foi escolhido, né, o Dezembro Vermelho e focando aí no HIV e justamente em dezembro, né? Não é por causa do Natal, né? Vermelho, dezembro, piadinha péssima essa. Eu até anotei aqui para ver se fazia uma graça, mas acho que não, essa não rolou. Mas, assim, não é por causa do Natal, né? Papai Noel, Coca-Cola. É porque, justamente no dia 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, tá? Contra a doença que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, tá? Então, por causa dessa data, que é uma data mundial, então, foi escolhido o mês de dezembro. E por que vermelho, né? Por que foi escolhido a cor vermelha para representar esse mês, né? Exatamente por uma campanha que existe desde 91, que foi feita por um conjunto de artistas, tal, que chamava Visual AIDS, né? Que fez toda uma campanha em relação à conscientização do HIV/AIDS lá em Nova York, em 1991, e instituíram o laço vermelho como símbolo dessa campanha. Então, se juntou a data, 1º de dezembro, que é a data específica para conscientização, com o laço vermelho, e aí nós temos, então, a campanha Dezembro Vermelho, tá? Só por curiosidade, né? É importante a gente saber o porquê das coisas, né? Bom, agora vamos falar, então, direto ao ponto aí, o que é preocupante, o que vocês precisam saber, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, a infecção por HIV é uma infecção que nós tivemos um boom de casos lá na década de 80. Então, assim, nós temos, acredito que não estou vendo o rostinho aí de ninguém, então não consigo saber se eu estou falando com gente tudo de acima de 35 anos ou menos que isso, né? Então, acredito que boa parte dos que estão me ouvindo aqui nasceram nessa época. Né? Eu sou novinho. Você é novinho, Fábio? Eu sou novinho. Tá certo. Então, assim, todo mundo que tem mais de 35 anos passou ali por esse momento ali, foi um pânico generalizado, pior do que o Covid, né? Na época foi algo assim tremendo, né? Muitas celebridades ali morrendo de forma definhando, né? E tudo mais. Então era uma doença silenciosa, ninguém sabia como é que pegava, tal, até se descobrir que isso era por vias sexuais, tudo mais. Então, assim, teve um boom enorme. E na década de 90, né, houve uma campanha muito forte de conscientização, etc., uso de preservativo, né, e tudo mais. A galera que nasceu depois do milênio, da virada do milênio, né, dos anos 2000 para cá, que são os nossos novos jovens, né, estão aí na faixa etária aí dos seus 18 a 25 anos, essa população ela não viu, né, o que nós vimos. E isso está tendo um fenômeno, né, comum até por um desconhecimento, né, de ter vivenciado, né, e você não vê tantas sequelas assim por causa de ISTs
e o HIV, e aí você vê um comportamento de risco aumentando nessas populações mais jovens, né? Então, principalmente com a questão do sexo sem proteção, muitos parceiros, né? Orgias, etc., né? Com mais facilidade, e também a questão de drogas, né? Que é um outro fator aí que também pode haver aí as infecções, as transmissões desse vírus, né? Na nossa estatística, né, na última década, nós temos mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, de 2010 a 2018, um aumento no Brasil em torno de 21% de novos casos. Então, a nossa média de novos casos, ela aumentou 21% praticamente na última década. Isso é muito preocupante, né? O Brasil é um dos países que mais lideram, né, esse aumento de novos casos na última década. Não é o país que mais lidera em relação a desde o início da pandemia, mas se a gente pegar só essa janela de 8 anos, nós somos um dos países que estão liderando essa nova onda de infecções por HIV. Tá? Então, por isso, é muito importante uma campanha como essa e a gente focar e falar sobre isso, né, abertamente, a gente não ter tabus sobre isso, né? O HIV, né, muitas pessoas confundem e acham que HIV é a mesma coisa que AIDS, tá? E não é, tá? O HIV, ele é o vírus. Então, assim, você pode ser infectado pelo vírus, mas você não desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então, não necessariamente você pode ter a AIDS, tá? Mas todas as pessoas que têm AIDS, elas obrigatoriamente possuem a síndrome ou por uma infecção viral, mas assim, praticamente quase que a sua grande maioria, tá? Das pessoas que desenvolvem a síndrome, ou por outros fatores, assim, que é muito raro, né? Por relações, uso de corticosteroides por muito tempo, que aí o sistema imunológico da pessoa cai e ela adquire a síndrome, né? Então ela não consegue as defesas dela, ou por quimioterapia também, você pode adquirir a síndrome, né? A AIDS, assim, propriamente dito, por um rebote aí da quimioterapia. Então, mas assim, muito raro, né? Então, a grande maioria dos casos que desenvolvem AIDS é por causa de uma infecção do HIV. Mas eu quis deixar isso aqui claro para vocês, para não confundir. Então, HIV é uma coisa, AIDS é outra, tá? Ok. E como é que funciona, né? Poxa, como é que funciona qual é o modus operandi aí desse vírus que gera, né, que pode gerar a síndrome da imunodeficiência? O vírus do HIV, ele é um chamado retrovírus, tá? Então, o que ele faz? Ele infecta principalmente as células de defesa do nosso organismo, tá? Ele tem uma familiaridade por essa célula, né? Ele tem uma familiaridade química para identificar os receptores dessa célula e infectá-la, e são justamente as nossas células matadoras, né? São os nossos linfócitos CD4, tá? Então, são as nossas células mais importantes de defesa. Eles conseguem infectar essas células, ficam dormente lá por um tempo, né, indetectáveis, e ficam se replicando nessas células, dentro dessa célula. Até o momento que eles destroem a célula e saem em comboio, praticamente, para infectar outras novas células. E aí, com essa ação de você infectar, proliferar, destruir e reinfectar outras células, você vai minando todas as defesas naturais do seu organismo. E aí, com isso, então aí, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, quem tem o HIV, né, e faz o tratamento, ele precisa, fala-se muito em carga viral, né? Então, quanto maior a carga viral, né, e quanto menor a taxa de CD4, mais próxima a pessoa está da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Então, aí, a pessoa que tem HIV, essa eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham como é que vocês acham que uma pessoa que tem HIV, ela pode vir a óbito? Alguém
sabe chutar, ou sabe de verdade, né, e quer compartilhar, como que alguém que possui HIV pode evoluir para um óbito, que antigamente acontecia muito, hoje é muito raro, mas como que isso pode acontecer? É qualquer Alguém... doença comum, né? Ela vem a óbito através de doenças que hospedam o corpo dela, e com baixa imunidade a pessoa falece. Legal. Pneumonia campeão, né? Pneumonia. O Fernando, ele falou... Qual foi a sua última palavra, Fernando? Que os vírus, eles hospedam a pessoa, baixa a imunidade dela e ela vem a falecer. Não, acho que você usou uma palavra oportunidade. Você Sim, falou oportunidade? Isso mesmo. Isso. Show. Exatamente. Essa palavra oportunidade. Eles morrem, normalmente, né? Quem tem o HIV pode vir a óbito por doenças oportunistas, tá? São as chamadas doenças oportunistas. Quais são essas doenças oportunistas que mais podem causar óbito em pessoas que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida? Primeiro, tuberculose. Aí evoluindo com uma pneumonia. Mas é a primeira, tá? Então, normalmente, a nossa população hoje brasileira com tuberculose, tá? Nós somos um país endêmico, tá? Não sei se vocês sabem, com tuberculose. Em São Paulo, na região sul de São Paulo e extremo leste de São Paulo, são regiões de focos endêmicos de tuberculose, tá? Então, a gente combate isso, existem políticas públicas para combate disso há muito tempo, tá? Então, nós temos essa bactéria, que a tuberculose é uma bactéria, né? Correndo aí, não é uma doença que tá quieta, parada, ela está aí no dia a dia nosso com o paulistano. E o principal foco da tuberculose acaba acontecendo em pessoas que têm o HIV, né? Exatamente por você ter dar oportunidade, o corpo não consegue combater, né, de primeira, e aí você dá oportunidade para a doença se manifestar, e aí o HIV positivo ou o portador da síndrome, ele acaba indo a óbito ou falecendo por uma doença oportunista. Dificilmente não existe registro de óbito por AIDS, tá? A AIDS, ela é a condição que leva a pessoa a adquirir uma doença, que essa doença sim vai poder aí causar um prejuízo e a óbito do paciente. Alguém está com o microfone aberto e quer falar? Não estou ouvindo. Não, acho que foi... Não, acho que eu confundi. Achei que alguém queria falar. Não, acho que não. Eu vou fechar o microfone aqui. Eu não sei se a Ana Paula tá querendo fazer alguma pergunta. Oi, desculpa, acho que sou eu. Não, se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Se quiser contribuir, esse é o momento. Então, tá bom. Bom, Thiago, então é isso, gente. Deixa eu aproveitar aí e fazer uma pergunta aqui. Você falou dessa geração mais jovem, né? Que não passou por os artistas famosos, né? Que morreram da música brasileira internacional. Uma das coisas que eu acho que esse pessoal se confunde é por eles acharem que o tratamento da AIDS é efetivo. Então, é como se fosse um remédio, não que não seja, mas se você puder falar um pouquinho do tratamento, a gente não tem uma vacina, né? O HIV é um vírus, a gente tem um tratamento, mas que tem efeitos colaterais. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo muito jovem falando assim, tem pouca gente que tem AIDS, se eu pegar, toma um coquetel e, assim, a vida continua sendo longa, tal. Eu acho que a gente pode desmistificar um pouquinho esse sentido de... E Léo, e Thiago, eu também tenho, incluindo essa dúvida aí do Léo, é algo que tem bastante a ver, ficou muito famosa aí dentre os jovens, os PrEPs e o PEPs, que é a profilaxia pré e a profilaxia pós-contágio, ou pós-contato. Né? Então, eu me lembro de ouvir amigos da minha filha, que tem 17 anos, dizendo isso, que agora, se você tiver qualquer contato que você acha que possa ter acontecido, tal, você pode tomar o PEPs, que eles chamam, que seria essa profilaxia
pós-contato. Então, dentro disso que o Léo tá te perguntando, tá dentro do comportamento de risco, né? Então, eu acho que o legal de palestras assim é a gente desmistificar um pouco o coquetel e essas drogas, porque não são coisas simples e que não tem um efeito colateral, não é isso? Exatamente. Normalmente, né, essa profilaxia, tá? Ela não primeiro que ela não é algo que é divulgado pelo governo como como é que eu vou pôr em palavras? Como um método, tá? Seguro de você evitar o vírus, a infecção pelo vírus, tá? A profilaxia, ela é indicada para algumas populações chaves. Então, assim, essa profilaxia pré-exposição, tá? No sentido de você tentar diminuir a chance de infecções, tá? Então, que populações chaves são essas? Pessoas em população carcerária, usuários, por exemplo, de droga de adicção, né, Cracolândia, por exemplo, ali, né, que você tem usuários e que ali, além de usuários que vão compartilhar seringas, alguma coisa assim, você tem também sexo desprotegido entre eles, né? Populações que aí é puramente estatística, gente, é um pouquinho difícil de falar isso e você às vezes ser encarado de uma forma, mas é estatístico. Isso é a população-chave, você pode buscar nos canais, não sou eu que estou falando, tá? Então, assim, população-chave, o governo ele considera, né, o Ministério da Saúde considera também a população homossexual, né, com sexo entre homem e homem, tá? Então, você tem 26 vezes mais chance de infecções dentro dessa população, tá? Não estou falando em relação à pessoa, etc. 26 vezes mais chance dentro dessa população em relação a outras populações, tá? Você consegue, esse dado, você consegue conferir no Ministério da Saúde e na UNAIDS, tá? Que é uma das maiores entidades do mundo em relação à estatística à AIDS, tá? Vocês podem conferir agora, se vocês quiserem essas estatísticas. Então, assim, a PrEP, ela normalmente é indicada para esse tipo de população. Não é, por exemplo, para o seu filho, para a sua filha, que assim não tem uma vida que vai levar que é uma população de risco, né? Então assim não é para você achar que é a farra do boi, né? Ah, não, agora vamos tomar PrEP. E outra, para você fazer a PrEP, não é um comprimido, não é uma sequência. Você tem que tomar pelo menos 7 dias, né? Então não é muito mais fácil você fazer sexo protegido, né? Como é que eu com 18 anos, né, 17, 15 anos, não sei, você, qualquer um de nós nessa idade, você tinha noção de quando que você ia fazer sexo? Você sabia? Tipo, eu vou fazer sexo daqui 7 dias, vou começar a tomar aqui o PrEP. Não tem, você não sabe, as coisas acontecem, né? Então, assim, não dá para a gente simplesmente se agarrar, né, a algo que existe e achar que isso ela é a proteção final, tá? Então, vou tomar a profilaxia e tô safe. Não tá safe, tá? Você não vai estar safe. Primeiro que você não vai estar tomando de forma correta, né? Isso eu tô falando dos jovens, tá? Não vão estar tomando isso de forma correta. Outra população que eu esqueci de falar, né? Que é muito importante, que acaba tomando esse tipo de profilaxia. Profissionais do sexo, tá? Então, ou seja, que sabem que constantemente estão em risco. E não só, não estou falando de prostitutas, prostitutos, estou falando da população que faz, e é um mercado financeiro enorme, né, no Brasil, de filmes pornográficos, né? Então, você tem aí esses atores, atrizes, que eles acabam fazendo, tem um protocolo gigantesco, né, para você ter uma janela, né, de infecção, né, de 6 meses. Então, você tem um protocolo gigantesco para isso, para esses atores, esses profissionais, e a profilaxia, né?
E você tem uma profilaxia que é pós-exposição, que essa já era conhecida, isso eu até tive, isso é até comum em profissionais de saúde, tá? Por questões, às vezes, se furar com um pérfuro cortante, não saber se esse pérfuro ele teve contato ou não com o paciente, não foi testado. Então, você já entra com um coquetel ali imediatamente, né? Então, um protocolo pós-acidente ou incidente, tá? Então, são essas duas formas. Mas, repito, não dá para você usar essas duas formas como política de saúde pública ou política de proteção e comportamento seguro, tá? Não é. Isso aí são válvulas de escape, simplesmente assim. São válvulas de escape para situações específicas, tá? Qual que foi a outra pergunta? Porque eu foquei no PrEP, acho que o Leonardo... O Léo tinha falado a respeito como a gente dos usa remédios, muitos né? coquetéis, né? Isso era mais no sentido de falar que o remédio não é uma cura, né? E que ele tem efeitos sim, colaterais. perfeito. Não, perfeito, entendi. Como o Leonardo já iniciou, não existe cura para o HIV, tá? Nada comprovado. Existe hoje um tratamento muito eficaz onde a carga viral fica indetectável. O que isso quer dizer? Quer dizer que você se curou? Não. Quer dizer que se você parar de tomar o coquetel, pode ser que essa carga viral volte e etc. Então, assim, você, para o resto da sua vida, tomando o coquetel, tá? Que são uma série de medicamentos antirretrovirais, tá? Você vai manter a sua carga viral indetectável em exames laboratoriais, ou seja, não detecta que você tem traços do vírus, mas não quer dizer que esse vírus ele não esteja com você. Por quê? Lembra que eu falei que onde que o vírus gosta, quando você tem a infecção por ele, qual célula que ele busca para infectar? Qual célula? Alguém aí, que eu falei no começo da apresentação. Qual célula que ele busca para infectar? Vocês lembram? É o linfócito o quê? Ninguém se arrisca, né? Poxa vida. CD4. Tá? Então, o linfócito CD4. Quando o vírus está dentro do linfócito, não adianta, não vai pegar em exame, porque ele está escondidinho lá, dormente. Né? Ele está lá quietinho, esperando a hora dele. Então, quando o vírus está ali dessa forma, você não está transmitindo também. Tá? Então, uma pessoa que tem a carga viral indetectável, ela não transmite mais o HIV. Tá? Mas ela não deixa de ter. Porque a partir do momento que ela possa parar de tomar o coquetel, você dá brecha para o HIV que estava dormente, ele voltar à sua replicação e voltar à proliferação dentro do seu organismo, tá? Então, de novo, o coquetel não é a salvação também. Qual que é a salvação? É você ter para si um comportamento seguro, tá? Quais são esses comportamentos seguros? Sexo protegido, não só na penetração num sexo heterossexual, né, de pênis, vagina, mas também pênis, ânus, pênis, boca, né, ou num sexo homossexual de qualquer outra via, tá? Então, assim, independe. Qualquer via que você vai usar essa penetração, precisa estar protegida, tá? Você pode contaminar, pode passar aí dentro dos fluidos corpóreos, né, o sêmen e o sangue, né, propriamente dito, você pode contaminar o seu parceiro pelas 3 vias possíveis, tá? Tiagão. Oi. Posso te fazer uma pergunta já direcionando o assunto em relação à janela imunológica? Vamos supor que nós tenhamos algum caso que o sujeito ou qualquer pessoa tenha feito, não tenha se cuidado em relação ao sexo. Essa pessoa entra em desespero, está ali, posso ter me infectado. Como que funciona a questão da janela imunológica? O que é a janela imunológica? E fala um pouquinho sobre esse teste também,
para que as pessoas possam procurar o mais rápido possível o posto ou o próprio plano de saúde. Não, bacana. A janela imunológica, ele é um período que o vírus, e assim, esse termo janela imunológica, ele não é só para o HIV, tá? Você tem para diversas outras infecções. Mas, propriamente dito do HIV, você tem cerca de 30 dias, tá? Hoje, onde é sabidamente indetectável, tá? Pode ter casos que isso passe dos 30 dias? Pode, até 6 meses. Mas, na sua grande maioria, tá? A janela imunológica hoje do HIV é considerada para 30 dias. Então, se você teve contato, teve algum acidente com pérfuro cortante, e eu vou aproveitar outras coisas aqui dessa pergunta para falar de que eu não falei ainda de forma de transmissão. Não é só por sexo, tá? Por exemplo, acidente pérfuro cortante ou instrumentos que foram utilizados por uma pessoa, exemplo, manicure, né? Fez a tua unha e não esterilizou o instrumento, né? E aí foi usado numa pessoa que tem HIV. Você pode ser infectado, né? Por dessa forma. E não só HIV, hepatite C também, né? Então, é outra doença que passa dessa forma pelo sangue. Então, assim, a janela imunológica normalmente é de 30 dias. Então, se você for infectado hoje e quiser fazer um teste amanhã, não vai dar nada. Se você fizer um teste daqui uma semana, provavelmente não vai dar nada, né? E em 30 dias, pode ser que não dê nada, né? Só depois de 30 dias é que você vai aí fazer um novo teste para confirmar realmente se tem ou não, né? Se você teve essa infecção. E dentro dessa janela imunológica que a gente fala, se você, é o que eu falei do coquetel pós-exposição, né? Se você sabendo disso, né? Normalmente com sexo você acaba não sabendo, né? Você não sabe se o parceiro tinha ou não, se você fez sexo desprotegido, né? Mas quando você sofre um acidente, né? Então, me furei aqui, eu tô no hospital, me furei com uma agulha, me furei. É protocolar isso. Eles já fazem o teste, mas já sabe que não vai dar nada, mas já entra com coquetel por profilaxia, né? Para você evitar aí a chegada ou permitir que o vírus se instale. Uma vez que ele se instalou no CD4, aí não tem o que fazer, né? Agora, até ele se instalar, dá tempo, se você começar a tomar em horas, né, pós o evento, você tem uma chance enorme aí de não realmente se infectar, tá? Bom, acho que é isso, né? De janela imunológica, ficou claro, são 30 dias, tá? Normalmente, e podendo, em alguns casos, ser um pouco maior. Por isso que profissionais que trabalham com a indústria do sexo, etc., acabam fazendo esses testes periódicos de 6 meses, tá? Por causa dessa janela. Tiagão, você comentou a respeito de uma IST também, que é a hepatite C, né? Assim, quem tiver, logicamente, dúvidas a respeito do HIV ou de outra IST, fique à vontade eu sugiro que aproveite bastante esse espaço, porque o Thiago pode ajudar bastante nas dúvidas. Eu não sei se você tem mais algum detalhe em relação ao HIV, mas se você quiser já também entrar nessas outras ISTs, fique à vontade. Não, maravilha. Só para fechar em relação a alguns números que eu acabei não falando, né? Hoje, a gente tem cerca de 38 milhões de pessoas com HIV no mundo, tá? Do ano passado para cá, nós tivemos cerca de 1,7 milhões de infecções. Um dado que é muito interessante, gente. Dessas 38 milhões de pessoas que nós temos no mundo com HIV, 81% delas, elas sabem ou sabiam, tinham ciência do diagnóstico, tá? Então, elas, assim, sabem que tem HIV. 7 milhões dessas 38 milhões de pessoas, os 19% restantes, não sabiam. Então, assim, começaram a ter sintomas, etc. Então, tiveram HIV por um tempo, sem ter um sintoma específico, né, da síndrome. E aí, quando começaram a ter um sintoma, procurou o médico, poxa, você é HIV positivo. E aí começou um tratamento. Então, assim, olha o tempo, né, que essas pessoas provavelmente tiveram para infectar, tipo, outras pessoas, né?
Então, isso é um dado muito importante, porque é uma doença que ela não tem cara, né? Então, é diferente de quando você fala de uma sífilis, gonorreia, em alguns casos, tá? Não falando que tem casos assintomáticos também, mas de um cancro mole, de uma herpes genital, uma candidíase, alguma coisa que tem ali, que você consegue ver cheiro, cor, aspecto, que você fala, opa, tá estranho isso aqui, né? Então, assim, você consegue ver. Agora, no HIV, não, né? Então, você não sabe se aquele seu parceiro ele tem ou não, né? Então, infelizmente, você não vai ter como saber. Exatamente como a hepatite C também, né? Você não vai saber se o seu parceiro tem ou não a doença, etc. Né? Então, por isso é muito importante a gente fazer a testagem, né? Então, fazer os testes. Quando você passa, né, no médico, pelo menos uma vez ao ano, é importante no check-up as sorologias, né? Mas eu já fiz essa sorologia você fez lá atrás, agora, né? Você não sabe com quem você se relacionou, o que você fez aí no seu último ano, né? Então, é muito importante a gente ter como também, não vou falar de profilaxia, porque isso é uma profilaxia, mas é uma forma de rastreamento, né? No sentido de prevenção, não da doença, mas de prevenção de você levar essa doença para outras pessoas sem você saber, né? É você fazer aí, passar com o seu médico e pedir as sorologias também no seu check-up geral, né? E não só da HIV, sorologia para as hepatites, sorologias para sífilis, gonorreia, né, clamídia e outras doenças mais, e outras infecções sexualmente transmissíveis, para você ter certeza, né, que você não está assintomático e transmitindo, né, para outras pessoas. Tá certo? Tiagão, eu vou fazer um link aqui. A gente tem mais, acho que uns 20 minutos, mais ou menos. Se o pessoal quiser fazer pergunta, a gente falou basicamente bastante sobre a AIDS, né, que é a doença que é a mais conhecida, mas existem outras inúmeras doenças sexualmente transmissíveis, né, as ISTs. E como você falou, a prevenção através do preservativo é a mais segura, né? Queria que você falasse um pouquinho como essa forma de prevenção previne de outras doenças e da gravidade que elas podem ter, né? Porque às vezes também, como você acabou de falar, a doença não tem cara, né? Então, essa pessoa tem, essa pessoa não tem, né? Não dá para você adivinhar. Não, perfeito. Principalmente, gente, a gente está falando muito da parte sexual, porque é a forma mais comum, né, de contágio, né, não só do HIV, mas de outras doenças que são de contaminação sanguínea, tá? Por forma o sangue sendo o principal meio, né, de transporte de contágio. Mas, por exemplo, você tem outros tipos de doença que não é uma questão de sangue, né? É uma questão de contato, tá? Contato com fluido. Então, você tem, por exemplo, a gonorreia, você tem a infecção por clamídia, você tem a sífilis, né? Você tem o próprio HPV, né? O HPV para a mulher, que é muito importante, porque não que ele seja importante para a mulher, mas é importante você saber disso em relação a um possível desdobramento que o HPV causa na mulher, que é o câncer de colo de útero, né? Então, nós temos então o HPV, nós temos aí, já falei da sífilis, né, da herpes genital, né, que são todas doenças que, se você não utilizar sexo seguro, com proteção, camisinha, né, principalmente falando, masculina ou feminina, né, você pode estar sujeito a esses tipos de contaminações, tá? Então, essa é a principal forma e mais simples de você evitar infecções sexualmente transmissíveis. E aí pega um gancho daquilo que o Leonardo comentou sobre o amigo da filha, alguma coisa que falou, usa profilaxia, que não sei o quê. Não, legal, por mais que isso possa funcionar para o HIV, mas e para as outras doenças? Né? Então, você tem uma série de outras doenças que
que podem contaminar, né? Quando você não está num ambiente seguro de sexo, que seria o ambiente matrimonial, né? Monogâmico. Então, esse seria o único ambiente seguro, propriamente dito, para você falar de sexos sem proteção, né? Fora isso, não existe, né? Não existe namorada, né? Ué, quantas traições a gente não tem? Até em casamento, né? Tipo, eu falo, eu como profissional de saúde, eu não considero nem o casamento. Eu não posso considerar o casamento como um local seguro para você fazer sexo desprotegido, tá? Por quê? O Brasil, só é um dado aqui, tá? É factível, vocês podem procurar. É o país que mais tem casos de traições, tá? Então, tanto é que o país que mais faz sucesso com aqueles aplicativos de traição, esqueci o nome, ai, cara, um site que tem o nome de uma mulher, sei lá, Amazon, uma coisa assim. Fez sucesso, assim, absurdo no Brasil, porque é o país que mais tem casos extraconjugais. Então, nem no seio do matrimônio ali, monogâmico, dito monogâmico, você tem segurança. Então, eu, como profissional de saúde, não posso nem falar, nem posso dizer, né, 100% que isso é seguro. Então, a maior forma de proteção é camisinha feminina, camisinha masculina, é a forma da gente evitar aí essas infecções, tá certo? Tiagão. E aí outras coisas que aí não é sexo, né? Por exemplo, vai no cabeleireiro, vai no barbeiro. Pô, teu barbeiro tem que usar uma lâmina para se você perceber que o cara tá usando para você para outro, esse cara já é um picareta, né? Meu amigo, você não vai cortar minha barba, você não vai fazer nada comigo com essa lâmina, porque eu vi que você tá usando outra. Ele tem que normalmente os barbeiros, os profissionais que mexem com pérfuro cortante, eles têm que fazer na sua frente. Eles têm que mostrar que é novo, estou abrindo na sua frente para você ter certeza que isso não foi reutilizado. Tá? Instrumentos que não são reutilizados, aí tem que ser esterilizados. E normalmente, manicure, etc., tem deveriam ter, né, um aparelhinho que ele esteriliza com calor. Né? Autoclave, obrigado. Eu esqueci a palavra, obrigado pela salvação aí. Então, é um aparelho, gente, que chama autoclave. Tem isso em hospital, que são máquinas gigantescas para esterilizar os instrumentos cirúrgicos, mas você tem isso de forma portátil, pequenininho e tal, que serve para esses profissionais que usam esse tipo de instrumentos, tá? Tatuador também, tá? É uma forma de você passar, né? Porque você tem pérfuro cortante envolvido. Então, tem que tomar cuidado com todas essas coisas, né? Não é só o sexo. O sexo é o principal, mas também tem esses outras questões aí que vocês precisam estar atentos. Tiagão, você falou uma coisa interessante, desde essa questão de não ser só o sexo, e eu tinha comentado a respeito da minha filha. Numa outra live, eu falei por conta de uma curiosidade que eu tinha em relação à minha filha, sobre a vacina para o HPV. O que eu acho que a maioria das pessoas aqui tem filhos ou sobrinhos, ou enfim, crianças, adolescentes que daqui a pouco entram em idade que já podem fazer o uso dessa vacina, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque existe também um pouco de preconceito em relação à vacina, porque se relaciona demais. Vou dar vacina porque ele vai ter uma vida sexual ativa. E isso não é verdade. Eu acho que essa vacina ela protege tanto o menino quanto a menina de problemas futuros, né? Então, se você puder desenvolver um pouquinho a respeito disso, eu acho que seria interessante para os pais, tios, avós, enfim, saberem dessa nuance. Não, bacana. Gente, sobre o HPV ele não é um vírus único, tá? Ele é um grupo de vírus, tá? Então você não tem igual a influenza. Você tem o H1N1, H2N3, H2N4, que são os mais famosos. Você tem uma série de combinações aí da espécie, né, vírus influenza, que é a mesma coisa no HPV. Então, tem vários tipos de vírus que causam o HPV, tá?
A vacina, só para quem não sabe, então até vou dar alguns dados, né? A campanha de vacinação ela é normalmente feita pelo SUS para meninos e meninas de 9 a 14 anos e indicação particular para um público masculino de 9 a 25 anos, 25 ou 26 anos, e mulheres de 9 a 45 anos, tá? Então, essas são as indicações. No SUS, o público, até porque isso tem a ver com questão financeira, né? Então, não faz sentido, às vezes, o público melhor para isso, para recurso público, né? Em relação, você investir isso do dinheiro dos pagadores de impostos em relação a um benefício que você vai ter com isso, é dentro dessa população de 9 a 14 anos, meninos e meninas, tá? Só que qual que é a questão? O vírus, né? Como eu falei, a vacina, ela é quadrivalente. O que quer dizer a vacina quadrivalente? Ela é 4 tipos de vírus. E são os 4 tipos mais comuns de vírus do HPV. Mas não quer dizer que você vai estar 100% seguro com a vacina de todos os tipos de vírus HPV que existem no mundo. Tá? Então, quais são os tipos? O tipo 6, tipo 11, o 16 e o 18. Tá? Então, são esses 4 tipos de vírus, tá? Que você vai ter aí proteção com essa vacina. Tá? E outras coisas ali que você pode ter de benefício. Então, por você não se contaminar com esses 4 tipos de vírus, você não desenvolve algumas doenças recorrente ao HPV, como as verrugas genitais, o que eu falei anteriormente, que é o câncer de colo de útero na mulher, câncer do pênis e do ânus em relação ao homem, tá? Porque é pouco divulgado isso em relação ao HPV, mas sim, né? Você pode ter um câncer no homem, no pênis, e você pode ter no ânus em relação à infecção pelo vírus HPV, tá? Então, assim, mas em resumo, não protege 100%, ele vai proteger muito, mas não vai proteger 100%. Então, assim, a melhor forma, né, que a gente precisa incutir na cabeça, principalmente dessa juventude que tá vindo aí, né, essas pessoas abaixo de 25 anos, que são a geração aí Y, Z, né, é que a gente tem que manter o comportamento de sexo seguro, né? Não dá para eu colocar uma coisa sem a outra, né? Eu tomei a vacina do HPV, tô safe, né? Eu falo tô safe porque eu tenho um sobrinho não, é um cunhado, eu considero ele como um sobrinho quase, porque eu conheci a minha esposa, ele tinha 5 anos de idade, né? Hoje ele tem 17. Então, assim, é quase uma relação pai e filho que eu tenho com ele. Então, ele fala muito isso. Thiago, tô safe, não sei o que, tô safe. Não tá safe coisa nenhuma. Por quê? Você pode simplesmente estar protegido por esses 4 tipos de vírus, mas não pelo restante, e não pelo restante do restante, né? Que são as outras ISTs, né? Então, é importante a vacinação, isso protege a mulher, principalmente de uma situação de câncer de colo de útero, tá? Mas não tira a obrigatoriedade da conscientização de proteção, tá? Tiagão? Diga. Não, legal. Eu estou olhando aqui, a gente tem bastante gente participando da live hoje. Eu gostaria de deixar esse espaço para o pessoal tirar as dúvidas, né? Eu sei que é um assunto que às vezes a gente fica com vergonha de perguntar, mas não fiquem com dúvida, porque acho que é uma questão às vezes simples, né? E efetiva para evitar um problema que vai atrapalhar a vida por um bom tempo, né? Então, quem tiver à vontade, quiser, né, abra... E para quem quiser, pode mandar para o chat de forma direta para o Thiago dá uma lida também, não se preocupe. Thiago, eu gostaria que você comentasse a questão da Covid, né, para quem tem AIDS, porque, como você acabou de nos lembrar, né, a importância do sistema imunológico, né, principalmente nesse momento de pandemia. Imagino que quem tem a AIDS seja ainda mais preocupante. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho com relação a isso. Quem tem a síndrome
é devastador, tá? Porque para quem não tem o sistema imunológico, aliás, para quem tem o sistema imunológico na sua normalidade, já encontra dificuldade, né, para combater o vírus. Para quem tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, é devastador, tá? Então, assim, a questão da Covid. Agora, só lembrando, não que você quis dizer isso, tá? Mas as pessoas que têm HIV não quer dizer que elas têm a AIDS, tá? Então, a AIDS ela é uma situação que quem possui HIV pode ou não ter. E ele pode não ter, ele pode ter e deixar de ter, entendeu? Então, assim, a pessoa que tem o HIV, ela pode estar com a síndrome, e aí ela se recuperar e deixar de ter a síndrome, e só ser um HIV positivo. Não é uma sentença, tá? Então, você tem o HIV positivo, você tem AIDS, e você tá com a síndrome, então você não vai conseguir uma tuberculose, um Covid, etc., vai te derrubar, né? Não necessariamente. Agora, claro que quem tem HIV também é considerado grupo de risco para a Covid, tá? Por quê? Porque ainda não se sabe exatamente como que é a interação, não teve tempo de estudar, né, ainda ter estudos sobre isso, de como que é a interação do Covid, do SARS-CoV-2, com o HIV, o retrovírus, né? Então, a gente não tem estudo sobre isso, para saber como que é a relação, se existe uma comensalidade, se eles ou não, ou se existe uma competição entre os dois, né? Existem casos, às vezes, de você ter dois organismos que são competitivos, né? E um acaba destruindo o outro, porque eles são competitivos. Então, a gente não sabe, não tem estudo nenhum sobre isso ainda, tá? Mas quem possui HIV positivo, ele está no grupo de risco. E se essa pessoa, por causa de um HIV, ou por outra causa, e ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, que lembra que no comecinho eu falei que não é só o HIV que causa a síndrome, pode ser uso excessivo de corticoide, né, ou quimioterapia pode causar síndrome, né? Então, não é só o HIV. Então, quem está com a síndrome, infelizmente, com a Covid, isso é devastador. Tá? Então, a chance de a pessoa adoecer muito severamente e evoluir para um prognóstico ruim, de óbito, é muito grande, né? Então, se vocês conhecem pessoas que têm HIV, são HIV positiva, etc., né, não encorajem essas pessoas a não cumprir a quarentena, ou aglomerações. Esse público especialmente tem que cumprir a risca, né? Porque existe um fator de risco enorme, né, contra ele, né? Então é muito importante isso. Ficou claro? Deu para responder aí, Elianete, né? Sim, ótimo, muito obrigada. Maravilha. Tem mais alguma outra questão, gente? Legal, pessoal, a gente tem aí mais uns 5 minutinhos. Se alguém tiver pergunta. Bom, enquanto vocês tomam coragem, para não ficar eu olhando para o nada, eu vou falar aqui para vocês, então, de tudo que a gente está falando aqui, se vocês quiserem anotar isso, né? Então, o que pega e o que não pega. Tá? Então, eu estou aqui com uma lista enorme aqui, então eu achei melhor até reproduzi-la na íntegra. Isso aqui é do Ministério da Saúde, tá? AIDS.gov.br, vocês encontram essas informações. Então, vamos lá. Como que pega o HIV? Sexo vaginal sem camisinha, anal ou oral, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão, esse a gente não comentou, transfusão de sangue contaminado, mas eu evito falar assim porque não é que, senão as pessoas começam a não doar sangue, vocês estimulam isso, tá? Mas pode acontecer. Então, transfusão de sangue contaminado, mãe, né? Da mãe para o filho, né? Então, infelizmente, passa pela placenta, né? No parto e na amamentação, durante a gravidez, no parto, na amamentação,
e instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Como que não pega o HIV? Sexo corretamente com camisinha, masturbação a dois, beijo no rosto ou na boca, suor ou lágrimas não possuem o HIV, picada de inseto, aperto de mão ou abraços, compartilhamento de sabonete, toalhas ou lençóis, talheres e copos, assento no ônibus, uso concomitante na piscina, banheiro, você doar sangue, né? Você não vai pegar HIV se você for doar, porque você é o único que está usando aquela seringa, etc. Ou aquela agulha, no caso. E pelo ar, tá? Então, não se pega HIV dessa forma, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que eu vou fazer um comentário. Ah, legal. Eu, infelizmente, perdi um primo, que era portador aí do HIV. Ele teve uma pneumonia aí, só que quando ele teve essa pneumonia, ele nem sabia que ele tinha o vírus. Então, eu acho que ele demorou muito tempo. Então, essa questão de detecção do exame também é extremamente importante. Morava muito no interior, em Mato Grosso, enfim. Sem condições, acabou demorando demais. E aí, quando ele foi descobrir, era tarde demais. Então, Quantos anos, Grace? tinha mais de 40 anos. Então, tinha 40. esposa estava grávida. Então, a situação aí na família não foi fácil. A esposa fez o teste, ela já sabe se é soro positiva também? Não sei como, mas graças a Deus aí, felizmente, ela não pegou o vírus, né? Existem casos, tá? O seu primo pode ser um deles, relatados na literatura, onde alguns indivíduos possuem uma aptidão natural para combate do vírus do HIV, tá? Existem casos. E aí que sobrevivem por muitos anos com a carga viral sem ajuda de coquetel baixa, mas não suficiente para, às vezes, não debilitar o sistema imunológico, mas o suficiente para não transmitir para outras pessoas. Então, pode ter sido o caso, tá? Ele com a esposa, né, não ter passado para a esposa, o que é muito bom, né? É uma angústia, assim, de toda a angústia que vocês passaram, e meus pêsames sobre isso, é uma angústia a menos, né, em relação à esposa, filhos, etc. Mas e por isso que assim, a prevenção é realmente muito importante, porque, como você falou, não tem cara, né, o vírus. Então, às vezes a gente não faz o exame, eu não lembro qual foi a última vez que fiz o exame, talvez ao doar sangue pela última vez. E sei lá, eu acho que é isso, né? Então, a doença está aí, ela existe, né? A gente precisa ficar sempre se lembrando disso. Exatamente. E aí uma outra coisa que eu vou colocar, porque eu não sei se isso aconteceu, tá? Quando aconteceu tudo isso na sua família, e não às vezes a pessoa tem o HIV e você pegar e começar a olhar para essa pessoa e aí, esse cara aí, esse cara fazia coisas aí, né? Pô, estigmatizado, né? Por quê? Não necessariamente, por exemplo, no caso do teu primo, ele possa ter pego isso por uma vida sexual aí promíscua. Não, ele pode ter pego exatamente por outras formas de contágio que eu falei aqui, né? Num barbeiro que usou, né, uma lâmina, um pérfuro cortante, alguma forma aí que ele pode ter se contaminado. Então, não prejulguem ninguém, tá, gente? O mais comum é por sexo, né, por uma vida promíscua, etc., mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. Então, isso é uma coisa muito nossa do ser humano, né, de julgar também, né, as atitudes e a vida das pessoas. Não sei se isso aconteceu com a família aí do seu primo, etc., uma situação dessa. Mas é bom a gente também se conscientizar disso e se libertar disso, né, desses tabus, etc. O mais importante é o ser humano, né, do que ele fez. Thiago, eu vou falar rapidinho, eu sei que a gente está estourando o horário, isso que você falou é importantíssimo, porque até nessa questão do Covid, eu estava ouvindo um podcast aí internacional, né, em alguns países onde os caras têm uma questão de preconceito, de pressão maior, as pessoas não falam que pegaram o Covid, porque elas serão julgadas, e eu estou falando do Covid porque é um vírus, assim como o do HIV, né?
Então, esse medo de ser julgado por algo que você fez, muitas vezes o cara fica lá solitário e às vezes desconfiado que tem ou não e passando para os outros, né? Então, essa questão é importante, olha, tem a doença, existe tratamento, né? Claro, a gente faz de tudo para prevenir, isso é mais importante. Teve a doença, procure um tratamento, procure não passar para os outros também, dessa forma dá para controlar, mas é mais para a gente evitar de julgar, que o julgamento faz com que as pessoas se isolem e esse isolamento propaga ainda mais o problema. Eu acho, Tiagão, acho que você pode fechar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se tiver depois também, porque eu sei que é um assunto um pouco mais intimista, né? A gente passa para o Tiago depois, se vocês quiserem passar para o Gelaboral aqui, mas eu acho que a gente já pode fazer o fechamento. Maravilha. Se não tiver mais ninguém aí com algum caso ou quiser compartilhar alguma coisa, né? Então, obrigado aí, Grace, a Elianete que participou, o Fernando, se eu não me engano, acho que também participou no começo. Teve mais uma moça que falou, não lembro o nome. Obrigado aí por ter compartilhado, né? E assim, gente, de tudo que a gente falou aqui, né? O mais importante é a doença existe, ela não diminuiu, pelo contrário, ela tem aumentado a quantidade de casos, né? Ela não mata como matava antes, né? Você tem um tratamento muito efetivo, né? Com uma efetividade muito grande, mas a gente precisa ter um comportamento e incentivar as pessoas a ter um comportamento seguro com tudo aquilo que a gente já comentou, tá? Então esse é o recado maior aí de tudo isso. Tá certo, gente? Então é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por estar com vocês aqui de novo. E nos vemos aí numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, Tiago. Valeu, Tiago. Até Obrigado, mais, pessoal. todos. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.